Olá, eu sou o professor Adriano Santana. Vamos começar com mais uma aula de Química. Continuando nossos trabalhos sobre determinação de fórmulas, hoje nós iremos trabalhar fórmulas mínimas e moleculares. Fórmula molecular é a fórmula que indica os elementos que constituem a substância e o número de átomos de cada elemento na molécula. Por exemplo, a molécula da glicose ela é formada por 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio e 6 átomos de oxigênio. Essa é a representação da fórmula molecular da glicose. Já a fórmula molecular da água, que apresenta 2 átomos de hidrogênio, quando não indica, significa que é 1, tá? 1 átomo de oxigênio. Essa é a representação da fórmula molecular da água. E do ácido nítrico, nós temos aí 1 hidrogênio, 1 nitrogênio e 3 oxigênios. Então, por exemplo, a fórmula molecular da glicose existem nessa fórmula 6 átomos de carbono, 12 de hidrogênio e 6 átomos de oxigênio. Fórmula mínima é a fórmula que indica os elementos que constituem a substância e a proporção em número de átomos desses elementos, expressa em números inteiros e os menores possíveis, tá bom? Exemplo, a água ela tem fórmula molecular H2O. O ácido nítrico ela tem fórmula molecular HNO3. Só que qual é a fórmula mínima? Olha só, o que seria a fórmula mínima? Vamos pegar aqui, por exemplo, a glicose. Fórmula molecular da glicose, C6H12O6. Já a fórmula mínima da glicose é CH2O. O que significa dizer? É o seguinte, se eu pegar essa formulazinha aqui e simplificar ela por 6, eu vou dividir todos os números aqui por 6. 6 dividido para 6 é 1. 6 dividido para 12, 12 dividido para 6 é 2. E 6 dividido para 6 é 1. Percebe que eu simplifiquei a fórmula e me deu um número inteiro, o menor possível. Se eu dividir aqui a fórmula da água, a fim de tornar ela menor, mais inteiro, tenho que dividir ela por 1. Por quê? Porque se eu dividir por 2, aqui vai dar 1. Só que quando eu for dividir o número de oxigênios aqui vai dar 0,5. E não pode ser, tem que ser o quê? Número inteiro e os menores possíveis. Então, a menor possibilidade de se ter a fórmula mínima da água é a mesma da fórmula molecular. A mesma coisa sugere para o ácido nítrico. Geralmente, as substâncias ditas iônicas, tá? A fórmula mínima é a mesma da fórmula molecular. Por exemplo, aqui eu tenho carbonato de cálcio, ó. Fórmula molecular, a fórmula mínima é a mesma da fórmula molecular. Então, a glicose é constituída por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. Em uma molécula de glicose existe a proporção de 1 átomo de carbono, 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Olha só, a ideia aqui agora é transformar, é converter fórmula percentual em fórmula mínima, tá? Converter uma fórmula na outra. Então vamos à nossa questão. O rossorcinol é uma substância orgânica com a seguinte composição em massa: 65,45% de carbono, 5,45% de hidrogênio
e os 29,10% restantes de oxigênio. A fórmula mínima do rossocinol pode ser determinada calculando-se o número de mols de cada elemento presente em 100 gramas de substância. Então vamos lá, olha só, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que o rossocinol é feito de carbono, ele é feito de hidrogênio e ele é feito de oxigênio. De carbono eu tenho 65,45%. De hidrogênio tem 5,45% e de oxigênio 29,10%, tá? Então eu elenquei aqui alguns procedimentos para você poder determinar. O primeiro procedimento é você pegar as massas e dividir pela massa ou pelo número atômico, que nós já vimos isso em aula anterior. Qual é a massa do carbono lá na tabela periódica? É 12. Qual é a massa do hidrogênio lá na tabela periódica? É 1. E qual a massa do oxigênio? É 16. Quando você faz essa conversão aqui, essa divisão aqui, você está fazendo o procedimento que é determinar o número de mols. O número de mols é a massa dividido pela massa molar. É o que você está fazendo aqui, ó. Tá? Então, quando eu divido 65,45 por 12, eu tenho 5,45 mols. Quando eu divido 5,45 por 1, eu tenho 5,45. 29,10 dividido para 16, eu tenho 1,82. O segundo procedimento que eu elenquei aqui é dividir pelo menor valor encontrado. Por que eu faço esse procedimento? Quando você pega, a partir dessa divisão que nós fizemos aqui, e eu encontrar o menor valor encontrado, que é 1,82, eu vou estabelecer uma relação de proporcionalidade de números inteiros, tá? E possíveis. Pode acontecer de você não encontrar, não determinar um número inteiro, mas chegar a um valor aproximado. Tudo bem? Então vamos lá fazer, ó. Você vai pegar de carbono, que você já identificou, hidrogênio e oxigênio, e você vai dividir todos esses resultados aqui pelo menor valor encontrado, que é 1,82. Então eu tenho 5,45 dividido para 1,82, eu tenho 5,45 dividido para 1,82 e eu tenho 1,82 dividido para 1,82. Esse resultado aqui, ó, dessa divisão, ele me dá de carbono 3 mols, de hidrogênio eu tenho 3 mols e de oxigênio eu tenho 1. Então a fórmula mínima do rossocinol é essa aqui, ó, tá? Olha só, dessa vez a gente vai trabalhar a transformação de fórmula percentual em fórmula molecular, tá? Vou transformar fórmula percentual em fórmula molecular. Mas antes de transformar de percentual para molecular, eu tenho que trabalhar a fórmula mínima. Então, vou transformar primeiro em fórmula mínima. De fórmula mínima, ela vai transformar em fórmula molecular. Olha só a questão. O ácido tartárico é uma substância de massa molecular 150 unidades de massa atômica, com a seguinte composição: 32% de carbono, 4% de hidrogênio e 64% de oxigênio. Aí vem a pergunta: determine a fórmula molecular do ácido tartárico, que pode ser determinada a partir da fórmula mínima ou diretamente pela massa molar. Então, eu elenquei de novo os mesmos procedimentos, tá?
Então, dividir todos os elementos pelo número atômico deles. Qual é o número atômico do carbono? 12. Do hidrogênio é 1 e do oxigênio é 16. Vai ficar assim, ó, 32 dividido para 12, que vai dar 2,67. 4 dividido para 1 vai dar 4. E 64 dividido para 16 dá 4. Segundo procedimento. No segundo procedimento, eu tenho que dividir pelo menor valor encontrado. Qual é o menor valor encontrado? Olha só, o menor valor encontrado é 2,67. Então, eu vou pegar esse resultadozinho aqui e vou dividir todos eles por 2,67. Tá? Vai ficar assim, ó, 2,67 dividido para 2,67 é 1. 2,67, 4 dividido para 2,67 é 1,5. 4 dividido para 2,67 é 1,5. Terceiro procedimento, ó, no terceiro procedimento até coloquei de forma de cor diferente. Eu coloquei assim: se houver necessidade, poderá dividir ou multiplicar a fim de tornar os números inteiros. Esses valores encontrados aqui, eles são inteiros? Não, eles não são. Então, qual número eu posso multiplicar aqui que vai me dar um número inteiro? 2. Então, eu vou dividir esse resultado por 2. Vai ficar assim, ó. 1 vezes 2 é 2. 1,5 vezes 2 é 3. E 1,5 vezes 2 é 3. Então, a fórmula mínima é essa aqui, ó. C2H3O3. E o que é que eu faço? Eu vou para o terceiro passo, determinação do fator. Para determinar o fator, é uma relação entre a massa da fórmula mínima e a massa da fórmula molecular. Fórmula molecular eu tenho, é 150. E a fórmula mínima eu encontro a partir, ó, da fórmula mínima. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o número atômico de cada um deles e multiplicar pela quantidade de átomos. Eu tenho aqui, ó, 2 vezes 12, 24, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 16, 48. Ok? Tudo isso me dá um resultado de 75 unidades de massa atômica. Então, como é que eu faço? Divido, ó, 150 dividido para 75 é 2. E eu vou multiplicar esse fator, o resultado da fórmula mínima. Vai ficar assim, ó, 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 3 é 6 e 2 vezes 3 é 6. Me dando aí, ó, o resultado da fórmula molecular, que é C4H6O6. Ok? Bem, nós ficamos por aqui, finalizamos aí o conteúdo de determinação de fórmulas. Na próxima aula, nós continuaremos trabalhando agora cálculo estequiométrico, tá? Não esquece de curtir, compartilhar e dar aquele feedback aí para podermos melhorar nosso conteúdo. Tchau, até a próxima.